A paz do Senhor Jesus, meu querido, minha querida, eu agradeço você a ter clicado nesse vídeo. Eu sou o pastor Ricardo José, servo do Senhor Jesus, e estamos aqui para levar até você uma porção da palavra de Deus. Fique conosco até o final para que você receba a bênção do Senhor nessa ministração. Eu peço que você deixe o seu like, deixe o seu joia para que a plataforma ela entenda que este é um conteúdo que tem relevância e que é bom. E outras pessoas poderão também ser abençoadas e alcançadas através dessa mensagem de fé, através dessa mensagem de paz que vem do trono dos céus. Se você não for inscrito, se inscreva em nosso canal e que também você ative o sininho. Para quê? Para que quando nós postarmos o vídeo, você ser notificado e receber essa mensagem maravilhosa. Todas as manhãs, às 6 horas, nós temos a oração da manhã falando com Deus, para que você receba o alimento diário, vindo da parte de Deus através da sua palavra, na leitura, na meditação e na oração, declarando a palavra de Deus como uma bênção sobre a sua vida e sobre a sua família. Fica conosco até o final e que Jesus te abençoe. Eu quero compartilhar uma palavra que está na carta do apóstolo Tiago, no capítulo 4, diz assim, que nós devemos resistir às paixões. De onde vêm as guerras e peleja entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que os vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o guardardes em vosso deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, dá maior graça, portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele vos achegarás a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Irmãos, não falei mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e o julga, seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outro? Amém. Muito bem, meus queridos, amados irmãos em Cristo Jesus, e você que nos acompanha nesses estudos, continuando aqui a carta do apóstolo Tiago, capítulo 4, a mensagem que nós lemos no início, nós falamos sobre a forma de que pedimos as coisas para Deus, mas pedimos errado porque não conhecemos o poder de Deus, nem conhecemos as Escrituras. Também falamos sobre a amizade, né? A nossa amizade com o mundo, ela precisa ser revista para que nós
ou somos amigos do mundo, das coisas que no mundo está, ou somos amigos de Deus. Por quê, meus queridos? Porque em nós agora habita o Espírito Santo de Deus, né? Nós somos moradas do Espírito Santo de Deus. E como morada do Espírito Santo de Deus, é necessário que nós tenhamos uma postura diferente, né? A palavra do Senhor, ela fala que a nossa vida, ela precisa ser de uma forma diferente das outras pessoas. Não de uma forma religiosa, mas de uma forma de impacto. Porque Jesus, ele nos chama para ser luz. Luz significa claridade, clareza, entendimento, sabedoria, porque a luz, aonde a luz chega, não existe dúvida, não existe sombra, né? Não existe nada escondido. A luz, ela revela as coisas. Então a sabedoria, ela é algo que é trazida da parte de Deus pelo Espírito Santo. E pode significar que a tendência natural do espírito humano é opor-se a Deus. Por quê? Porque todos nós temos desejos, temos sonhos, temos anseios. E isso é a nossa carne que deseja. A questão da comida, a questão da diversão, a questão dos prazeres, tudo a nossa carne, ela milita contra a vontade de Deus. Quando nós nos abstemos de alguma coisa, nós estamos colocando a nossa carne para ser obediente às coisas do céu, às coisas de Deus, às coisas que vêm do alto. Entendeu? Então nós precisamos compreender isso. Para quê? Para que a nossa vida esteja debaixo da presença de Deus. A nossa tendência, ela pode ser alterada pela graça de Deus, pois alcança todos aqueles que humildemente aceitam a salvação em Cristo. Ou seja, a minha vida, ela pode ser mudada, a sua vida pode ser mudada, os seus hábitos podem ser mudados, os meus hábitos podem ser mudados. Quando nós reconhecemos a nossa fragilidade como ser humano, como pecadores, e o nosso espírito é fraco, e chamamos a presença do Senhor para que nos ajude a compreender as Escrituras, a palavra, o Evangelho, a vida com Ele, então o Espírito, ele passa a nos direcionar a ter uma vida segundo a vontade de Deus. E tudo isso vai requerer que eu abra mão de coisas, de conceitos, de práticas, de costumes que durante toda a minha vida, ou durante até o dia em que eu conheci Jesus, eu praticava, eu vivia fazendo. Então é uma questão de conversão, de mudança de hábito, de mudança de estrutura no questão de você como pessoa. Então, se você se humilha na presença de Deus, se você busca a Deus, então Ele vai ouvir do céu, Ele vai agir na sua vida. Uma coisa bem clara, Deus, Ele jamais Ele vai agir de maneira aos necessitados. Não, ele ajuda aquele que necessita dele, que busca a vida com ele. Por quê, meus queridos? Porque Deus, ele jamais vai lhe obrigar a nada. Deus, ele não quer um amor obrigatório. Deus não quer uma obediência pelo um temor de perder isso ou aquilo. Não, Deus, ele quer que dentro de mim, a palavra dele gere em mim, gere em você aquela fome, aquela sede de estar na presença dele. Entendeu? Por exemplo, quando nós estamos andando num sol muito escaldante, o que é que acontece? Nós começamos a sentir sede. Por quê? Porque o nosso corpo, ele elevou a temperatura, houve aquela evaporação através do sol, saiu o líquido de nós. Então o nosso corpo, ele automaticamente começa a pedir o quê? A reposição daquela água que se perdeu com o calor. Isso acontece na nossa vida espiritual, porque nós ficamos separados de Deus. E todo homem, toda mulher tem essa necessidade de estar na presença de Deus. Só que muitos percebem e outros não percebem. E tentam encher esse vazio, essa necessidade, com outras coisas. Só que tudo isso vai suprir por alguns momentos, mas depois volta a ter de novo. Quando estamos na presença de Deus, isso é algo que vai continuamente se enchendo, se enchendo, se enchendo. Não é que a gente vai ter nova sede, não, é que a gente vai se enchendo até transbordar. Quando transborda, outros que estão à nossa volta serão impactados com essa graça maravilhosa. Só quando você está na presença de Deus é que você consegue entender tudo isso. Muito bem. O que é que Deus
quer que nós venhamos a fazer, Ele quer que nós venhamos a estar com Ele, né? Venha estar com Ele. Veja só o versículo 6. Antes, dar maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos e dá, porém, graça aos humildes. Então, a pessoa orgulhosa, a pessoa soberba, a pessoa autossuficiente, essa pessoa dificilmente vai se render aos domínios do Senhor. Por quê? Porque ela tem na sua concepção, na sua mente, que ela pode. Meus queridos, é uma grande verdade que há um poder na mente do ser humano para conquistar, para fazer, para ser. Por quê? Porque Deus colocou isso. Sabe? Deus, ele falou, quando ele criou, ele falou assim, que era por um homem reinado sobre esta terra. Só que o pecado corrompeu a intimidade do homem com Deus. Mas aquilo que Deus colocou no homem, aquilo ele tem. Então o homem, ele tem um poder na mente de controlar, de fazer, de crescer, de prosperar, tem. Só que é como a palavra diz, o que adianta você ser um grande conquistador, ser um grande homem, uma grande personalidade, mas perder a sua alma? Por quê? Meus queridos, quando o homem ele foi criado corpo, alma e espírito. Como é que aconteceu isso? Deus, ele criou o homem e ele soprou o seu espírito no homem, e o homem passou a ser alma vivente. Você confere lá na criação, Gênesis capítulo 1, 2 e 3, até a queda do homem. Isso é a parte da criação de Deus. Fala de tudo que Deus criou até a criação do homem e até a queda do homem. Então, Deus, ele soprou o seu espírito e o homem passou a ser alma vivente. Quando o pecado entra, o que acontece? Ele quebra o vínculo de comunhão, fazendo com que o espírito do homem, como se ele tivesse adormecido, é como se ele tivesse inerte. Por quê? Porque o homem continuou vivo, o corpo e a alma continuaram vivos, porém o espírito ficou sedento ali, porque houve aquela ruptura, houve aquela separação, aquele corte. Então, quando você ouve a palavra do Evangelho, da pregação da paz, o seu espírito ele começa a ser ativado. E ali começa a brotar em você um desejo de conhecer mais e mais de Deus. Muitos sofocam. Você lembra da passagem que Jesus Cristo fala que o semeador saiu a semear? A semente é a palavra de Deus, é a palavra do Evangelho, é a ação do Espírito Santo sobre a vida das pessoas. Por quê? Porque todos vão ouvir a mensagem, muitos escutam a mensagem, aí absorve aquela coisa. Quando é algo maravilhoso, todo mundo... Aí começa a vir as provações, porque somos provados pelas nossas próprias paixões e desejos, como está escrito aqui na palavra, que nós devemos resistir a essas paixões. Aí é a hora que saber se aquela semente, aquela palavra, ela está no nosso coração de maneira que ela vai frutificar. Entendeu? Meus queridos, nós temos que prosseguir no estudo, na palavra. Por quê? Porque quando a gente conhece a palavra de Deus, há uma libertação em nossas vidas. Por isso Deus, ele resiste às pessoas que não querem ouvir a sua voz, que não querem andar com ele. Deus, ele resiste, ele simplesmente ele deixa a pessoa caminhar segundo a sua própria vontade. Entendeu? Então, o que ele vai? Mas aqueles que se humilham, né? Jesus mesmo, quando ele começa a falar sobre a pregação, aonde está escrito lá em Mateus capítulo 5, ele fala assim: bem-aventurados humildes de espírito, porque estes herdarão o reino dos céus. Aqui ele está dizendo que a pessoa que reconhece que é pobre e humilde de espírito, é pobre de espírito, essa pessoa, ela se achega mais a Deus, porque ela reconhece o seu estado de pecador e o seu estado de necessidade de reconciliação com Deus. Então, a palavra de Deus, ela é poderosa. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas não querem saber de Deus. Fazem piadas, fazem chocarrices, sabe, zombam dos homens de Deus, criticam tudo o que é relacionado à palavra de Deus, fala mal da liderança. Eu não vou dizer que todas as lideranças deste mundo, todas, não estou falando só das lideranças religiosas, mas eu falo das lideranças em geral, seja ela em que patamar, em que situação for, seja em qualquer área,
Existem as pessoas boas, existem as pessoas más. Existem homens bons, existem homens maus. Existem mulheres boas, existem mulheres más. Então, existem pessoas em vários campos da sociedade que são bons e são maus. Isso eu falo em todos os segmentos, Sabe, em qualquer segmento tem as pessoas boas e as pessoas más. Os bons profissionais e os maus profissionais. Entendeu? Então, essas pessoas que são más, elas são egoístas, são soberbas, elas se acham poderosas demais. Então Deus ela vai resistir a essas pessoas. Por quê? Porque elas são autossuficientes. Mas Deus, ele vai dar graça a aqueles que reconhecem a necessidade que ele está com Deus. Meu querido, e Deus vai abençoar a sua vida. Deus, ele vai fazer você ter entendimento, saber coisas, sabe, coisas grandes, ocultas, que as pessoas no mundo não sabem, mas Deus vai te revelar. Por quê? Porque você está reconhecendo que precisa de Deus. Então, quando você resiste às suas paixões, quando você começa a caminhar em direção a Deus, começa, sabe, a abandonar essa vida do mundo, essas coisas aí, começa a ter a sua vida caminhando em direção a querer essa verdade, vai haver mudança na sua vida. O que eu acho interessante em tudo isso, e maravilhoso, lógico, né? Porque Deus, ele chama todos. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Certa vez, eu escutei um comentário em relação a este versículo, mas é porque as pessoas não buscam conhecer o contexto e toda a história, né, da palavra de Deus. Porque quando você conhece, você vai ver que isso não tem nada a ver com o que a pessoa falou. Essa pessoa declarou que Deus era um Deus tirano, porque era um Deus que excluía pessoas, porque ele leu da forma errada. Porque está escrito, muitos são chamados, poucos escolhidos. Aí nós temos que ler toda a história para poder entender por que está escrito isso. Jesus, ele chama todos. Todos, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quem é que Jesus Cristo está chamando? Todos que estão cansados. Então, se a pessoa é soberba e acha que não está cansada, ela não vai atender esse chamado. Entendeu? Então, vinde a mim, você que está cansado. Deus, ele está chamando quem? Quem está cansado, quem está humilde de coração, quem reconhece a soberania de Deus. Deus, ele chama essas pessoas para si. E essas pessoas Deus abençoa com entendimento, com graça, com provisão, com proteção, como está escrito no Salmo 121, como está escrito no Salmo 91, como está escrito no Salmo 1, no Salmo 23. Então, todas essas promessas de Deus é para quem está buscando a Ele. Entendeu? Porque Deus já fez tudo. Deus criou o oxigênio, criou a água, criou o sol, criou a chuva, criou tudo para todas as pessoas. Mas Ele só vai dar graça aos humildes. Quem são os humildes? Aqueles que confessam, aqueles que buscam, aqueles que retrocedem de sua vida e mudam a direção para caminhar na direção de Deus. Então muitos são chamados. E por que poucos são escolhidos? Porque poucos buscaram o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E aí depois tudo foi acrescentado em sua vida. É importante demais você ter uma vida na presença de Deus. Deus chama todos. Mas Ele não pode escolher a todos, porque nem todos se submetem à sua palavra. Deus não é um Deus tirano, não. Deus não é um Deus mau, não. Deus é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus preparou toda a humanidade para que hoje o seu evangelho fosse pregado. E graças a Deus por isso. Então é necessário o quê? Arrependimento, confissão de pecado, mudança de hábito, mudança de vida, resistir, né? Nós vamos falar sobre sujeitar a Deus, né? E resistir. Nós vamos falar sobre isso ainda, mas hoje o que eu quero dizer é o seguinte, que Deus, ele dá graça para aquele que reconhece a poderosa mão de Deus e a ação do Senhor na sua vida. Então, meu querido, minha querida, o que eu posso dizer no dia de hoje para você? Se converte, muda. Você está cansado? Vai até Jesus, procura Jesus, sabe? Procura o Senhor Jesus, aquele que criou todas as coisas. Procura Jesus. Nós temos muitos homens e mulheres de Deus espalhados por todo o mundo aí.
Aí próximo de você deve ter alguém que tem uma vida na presença de Deus. Essa pessoa, ela vai te dar bom conselho, por quê? Porque a vida dela está na palavra de Deus. Então é importante você buscar a Deus enquanto se pode achar. Vai chegar um momento em que você vai procurar e não pode encontrar. O Salmo 150 fala que todo ser que respira louva ao Senhor. E a palavra de Deus fala que da sepultura ninguém pode louvar a Deus. Por quê? Porque já passou dessa. Então, enquanto você está respirando, enquanto você está vendo o sol nascer todas as manhãs, todos os dias, procure estar na presença de Deus. Meu querido, muito agradecido por ter ficado comigo até o final. Que Deus possa abençoar a sua vida. Mais uma vez eu lembro a você, deixe o like, compartilhe este vídeo para outras pessoas, ative o sino da notificação para você ser notificado todas as vezes que postarmos o vídeo. Se inscreva em nosso canal se você ainda não for inscrito. E assim você estará contribuindo para a evangelização através deste canal. Fica na paz, que Deus te abençoe.